Fala galera, esse vídeo aqui é para você que gosta muito de investir em tesouro direto aqui no Brasil, pensando justamente na segurança que ele proporciona, por ser o título mais seguro que a gente tem no país. Só que hoje a gente não vai falar desse título em específico, a gente vai falar dos investimentos mais seguros que a gente tem no mundo, que são os Treasury Bonds, ou também conhecidos como os títulos do tesouro direto, entre aspas, dos Estados Unidos. E você provavelmente deve estar acompanhando todas essas medidas que o Donald Trump está impondo ao longo das últimas semanas, o impacto que isso está gerando ao redor do mundo, a briga que ele está tendo com a China e com outros países. E pois é, os Treasury Bonds, esses títulos que são vistos como os mais seguros que a gente tem do planeta todo, eles estão sendo muito impactados por isso. A taxa deles acabou tendo um salto que não era visto há mais de 40 anos. E se você me acompanha já há um tempo, você provavelmente sabe que isso aí significa oportunidade para a gente que é investidor. Então até o final desse vídeo você vai entender duas principais coisas. Primeiro, você vai entender o que está acontecendo ao redor do mundo, qual o contexto, a ordem cronológica dos principais fatos que estão acontecendo principalmente entre Estados Unidos e China, e como o Tesouro americano está sendo impactado por isso, e como consequência você vai entender que existe de fato essa oportunidade para a gente que quer investir e aumentar o nosso patrimônio. Então depois você vai entender também quais são esses diferentes títulos do Tesouro americano que existem e como é que eles se assemelham com os títulos do Tesouro Direto que a gente tem no Brasil. Alguns são muito parecidos, alguns têm algumas semelhanças, mas é importante você entender a diferença entre eles para, caso você queira investir, escolher o título que faz mais sentido para você. Mas antes da gente começar, a única coisa que eu queria te pedir é para você deixar um gostei aqui embaixo. Você clicando nesse botão, você me ajuda muito o canal a atingir mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, caso você goste do conteúdo, considere se inscrever para você continuar recebendo vídeos como esse. Inclusive, eu estou gravando aqui hoje no Maranhão. Se você é do Maranhão, especificamente de São Luís, um salve para você. Vou passar aqui o feriado para conhecer essa cidade, estou gostando bastante. Inclusive, acabou de cair o mundo aqui umas 3 vezes e parou de chover, voltou a abrir o sol, mas aparentemente isso é normal aqui no Maranhão. Mas vamos direto para o vídeo, vamos entender o que está acontecendo em ordem cronológica ao redor do mundo, começando aqui pelo dia 1º de fevereiro. O Trump basicamente ele decidiu impor uma tarifa de 10% sobre qualquer tipo de importação, tanto do Canadá, da China e do México, com o objetivo de combater o tráfico de fentanil e, além disso, a imigração ilegal. Só que aí no dia 4 de fevereiro a China resolveu responder esse aumento de tarifas, colocando também tarifas aí de 10 a 15% sobre qualquer importação de produtos americanos. E para piorar essa situação, ela também começou uma investigação contra o Google, que, caso você não saiba, é uma empresa americana. E aí, dia 3 de março, o Trump obviamente revidou, né, não vai deixar a China fazer isso e pronto. Ele aumentou mais ainda essas tarifas para produtos chineses em 20%. E aí, um dia depois, dia 4 de março, a China resolveu responder também, só que de uma forma diferente. Ela pôs tarifas para importação de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Mas dia 24 de março rolou um evento que até repercutiu bastante nas notícias, onde o Trump ele colocou uma tarifa de 25% para qualquer tipo de importação a qualquer país que compre petróleo da Venezuela. E muitos países, obviamente, foram impactados, como é de esperar, a China é uma delas, né? Visto que o presidente chinês ele é muito aliado, digamos assim, do Nicolás Maduro. Então, dia 2 de abril, rolou o famosíssimo Dia da Libertação, né? Que o Trump anunciou. E, inclusive, caso você não saiba, foi dia 2 de abril, porque a intenção inicial era fazer dia 1º de abril, mas ele tinha medo das pessoas não levarem a sério. Então ele botou no dia 2 de abril, onde basicamente ele impôs tarifas para vários países, uma lista imensa, Brasil incluso nelas, com no mínimo de 10% de imposto sobre qualquer tipo de importação. O Brasil se encontra justamente nessa alíquota mínima de 10%, só que outros países acabaram sendo muito prejudicados. A China, obviamente, foi uma delas, que recebeu uma tarifa a mais de 34%. Ou seja, a gente junta os 20% que ele já tinha colocado antes, brigando com ela, e a gente acabou tendo ali uma taxa total sobre as importações chinesas de 54%. E aí, a partir do dia 4 de abril, o negócio realmente começou a degringolar, começou a ficar uma trocação de farpa muito grande entre os Estados Unidos e a China, onde basicamente a China respondeu com um aumento de 34% nas tarifas dos Estados Unidos, depois esse aumento foi para 84%, 125%, e aí o Trump colocou um aumento também nas tarifas chinesas para 145%. Ou seja, não vai mais existir praticamente nenhuma negociação, nenhuma importação e exportação entre esses dois países. O que acontece é que claramente já existe uma guerra comercial acontecendo ao redor do mundo. Todo mundo já conseguiu enxergar que a China não tem mais aquela dependência que ela tinha no passado dos Estados Unidos. Ela não precisa mais dos Estados Unidos para se desenvolver e continuar crescendo. E acontece que talvez os Estados Unidos dependa mais da China do que ela dependa dele. O próprio Trump e a própria equipe econômica dele sentiram isso, e não à toa eles voltaram atrás com as tarifas de vários países que também estavam acima de 10%, menos a China. Ao longo de 90 dias está todo mundo na alíquota mínima
menos os chineses. E basicamente já existia um assunto muito grande sobre recessão da economia dos Estados Unidos, principalmente olhando para as Big Techs que já estavam com preços super inflados. E numa recessão econômica, o que acontece? O mercado de ações ele começa a cair porque as pessoas estão tirando o investimento delas desses ativos de risco para botar em ativos mais seguros, como por exemplo os Treasury Bonds, que são, como eu falei, os mais seguros ou os vistos como mais seguros do mundo. E caso você não saiba por que esses títulos são vistos dessa forma, é basicamente porque esse tipo de investimento você está emprestando dinheiro para literalmente quem tem a máquina de imprimir capital, que é o Estado americano no caso, que também é visto como a maior potência do mundo. Então a chance de você não conseguir ter esse investimento concluído é basicamente ter a maior potência global quebrando. Só que na prática o que aconteceu? Tanto o mercado de ações começou a desvalorizar, como é esperado já numa recessão, só que os treasuries começaram a perder valor também. E isso indica pra gente o quê? Indica que não está existindo nenhuma confiança nos títulos mais seguros, ou nos títulos que eram vistos como os mais seguros do mundo, dentro dos Estados Unidos. E já existem várias teorias tentando explicar o porquê que isso aconteceu. Para você ter ideia, uma delas inclusive fala que os chineses já tinham vários títulos de treasuries e resolveram vender tudo em massa para fazer propositalmente um impacto na economia dos Estados Unidos e causar medo entre os próprios americanos. O que, caso seja verdade, está de fato acontecendo. Mas também existe a possibilidade de serem os próprios americanos enxergando que essas medidas, essas incertezas globais estão muito elevadas com o governo Trump, porque ele de fato tem uma caneta na mão e ao longo de várias semanas, ou melhor, ao longo de poucas semanas, muitas coisas já mudaram, muitos impactos econômicos já foram sofridos, e nem mesmo os próprios cidadãos de lá estão confiando nessa renda fixa, né, nesse tesouro seguro do país. Mas o resultado na prática de uma desvalorização de um treasury, por culpa da marcação a mercado, que é basicamente como funciona aqui no Brasil também, é que a taxa desses títulos, ou melhor, o yield deles, começa a valorizar, enquanto esse título desvaloriza. Ou seja, a gente hoje começa a ver títulos do Tesouro Americano vendidos por um preço menor do que antes e oferecendo taxas maiores também do que antes. Se a gente for pegar o yield dos treasuries de 30 anos, ou seja, com vencimento daqui a 30 anos, eles já saltaram para 5% nas últimas semanas. E esse salto, o tamanho desse salto não foi visto há mais de 40 anos atrás. Então a gente de fato está vendo uma oportunidade aqui que talvez não venha acontecer num futuro próximo de novo. Então caso você queira investir, entender um pouquinho melhor quais são os títulos de tesouro que eles têm lá nos Estados Unidos, eu vou tentar explicar a diferença entre os 4 principais que existem e como é que eles se assemelham com os títulos que a gente tem aqui no Tesouro Direto. O primeiro que eu queria que você entendesse é o T-Bills, os Treasury Bills. E eles talvez sejam os mais difíceis de entender porque o rendimento deles não é de uma forma pré-fixada ou pós-fixada, como a gente tem aqui no Brasil. Ele basicamente vai funcionar da seguinte forma. Você sabe que ele vai pagar no vencimento um valor X, por exemplo, de $1.000 em determinado ano. E o que vai ditar qual vai ser o rendimento dele é justamente o valor que você vai pagar na compra por ele. Então, por exemplo, digamos que você compra esse título a $980. Você sabe que ele vai te dar no vencimento $1.000, você sabe também que o rendimento dele, dentro desse período, vai ser de $20. E com essa oscilação toda do mercado, o preço desse título vai tender a cair. Ou seja, de uma forma direta, esse título está oferecendo rendimentos maiores do que ele estava oferecendo, por exemplo, no início do ano. Além disso, é importante entender que esses títulos eles são de curtíssimo prazo. A gente está falando aqui de, no máximo, 1 ano. E se a gente fosse tentar fazer uma analogia com algum investimento do Tesouro aqui no Brasil, forçando bastante, eu diria que ele é mais próximo do Tesouro Selic. Se a gente for considerar aqui o risco dele e a liquidez, né? Tem muita liquidez para você fazer tanto uma compra quanto uma venda desse título. Os próximos 2 títulos do Tesouro Americano que a gente vai falar, eles são muito parecidos com o Tesouro pré-fixado que a gente tem aqui no Tesouro Direto. São eles os T-Notes e os T-Bonds, ou Treasury Notes e Treasury Bonds. Então, assim como um Tesouro pré-fixado, você sabe no momento da compra quanto é que ele vai render ano após ano até o vencimento dele. E a diferença entre eles dois, o Notes e o Bonds, é que o Notes é de médio prazo, então você tem vencimentos entre 2 e 10 anos, enquanto que os Bonds eles são de no mínimo 10 anos, normalmente eles chegam a 30 anos. E é justamente sobre o que eu falei no início do vídeo, esse T-Bond, que justamente teve um salto, foi para 5% nas últimas semanas, e o tamanho desse salto ele não foi visto há mais de 40 anos no mercado. E o que é interessante desses Treasuries também é que eles têm juros semestrais. Então, de uma certa forma, eles se assemelham um pouquinho também com os tesouros IPCA+, que a gente tem aqui, com juros semestrais. De 6 em 6 meses, você vai conseguir receber pagamento desses rendimentos que você vai ter ao longo dos anos. E falando em tesouro IPCA+, lá fora, nos Estados Unidos, a gente também tem um Treasury, um título do tesouro que protege contra a inflação, que te garante um poder de compra
constantemente ao longo dos anos, que são os conhecidos como TIPS, TIPS. Esses títulos são literalmente como o Tesouro IPCA+. Você vai ter, então, o seu dinheiro rendendo pelo menos a inflação, acrescido de juros. Esses juros são justamente reais. É um ganho verdadeiro de poder de compra que você vai ter ao longo dos anos. E assim como os T-Notes e os T-Bonds, eles vão pagar juros semestrais. Então é basicamente um Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Só que, obviamente, eles vão estar atrelados à taxa de inflação dos Estados Unidos e não a do IPCA, de fato, que é aqui do Brasil. Se você tem um interesse em começar a investir no exterior, seja em renda variável, seja nos Treasuries, que eu expliquei aqui nesse vídeo, eu vou deixar um outro vídeo que eu fiz explicando como você pode fazer essa introdução, quais as melhores corretoras, as vantagens e desvantagens entre elas, para você começar a focar nisso, para você não só diversificar os seus investimentos, o ativo deles, né, mas também focar em diversificar a moeda que você está aplicando. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar um gostei aqui embaixo. Se esse conteúdo te agregou de alguma forma e você ainda não é inscrito, considere se inscrever também. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, vou ficar feliz em responder. Eu vejo você na próxima, forte abraço!